Eu ouvi dizer que você falou que está pensando em voltar pra mim e se entristece em saber como eu estou. Mas você precisa saber que eu ainda tenho um pouco de orgulho em mim. Embora quase morto, eu tenho aquele amor, mas eu não vou deixar você me ver assim. E no submundo aonde estou, me pergunto sem saber se vou ainda crer no amor, mesmo sem ter você. Do que eu era nada mais eu sou, eu me perdi. E no submundo aonde estou, me pergunto se ainda vou acreditar no amor, mesmo sem ter você. Mas se um dia você voltar, aí eu terei chance de me levantar, pois só você me pode estender a mão. Mas se não for por amor, me deixe aqui no chão. Me deixe aqui no chão. Me deixe aqui no chão. Se não for por amor, me deixe aqui no chão. Tudo tem que ser por amor. Por amor, Roberto Carlos. E assim está começando Varela no Ar, o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, Ceará. Hoje, sexta-feira, 2 de setembro de 2011. Cordial abraço para todo o nosso querido público, nossos irmãos, nossas irmãs que acompanham o nosso programa. Cordial abraço, agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. E o programa do Varela no Ar, tem a direção de Lucas, Nayara, Mona Lisa, Antônio e Irene, a família Varela. E as nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha. Programa 100% Jesus e os seus quadros. 100% Jesus in Love, cantando para Jesus. Game 100% Jesus, uma disputa do céu. Chegou a minha vez. Se ligue na palavra. Momento de oração. Que programa maravilhoso. O programa 100% Jesus da missionária Natália Varela, nossa querida estrela. Empresária, jornalista, radialista e missionária. Na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus em primeiro lugar na vida é assim. Domingo das 10 às 12, domingo das 22 horas às 0 horas. São 2 horas de programa, é claro, né? Participe pelos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.nataliavarela@hotmail.com.br. Depois da nossa indicação de hoje ao nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua atenção, com sua audiência, nós continuaremos no programa de hoje a leitura deste maravilhoso livro, Namoro e Virgindade, clareando a mente, não é? Dos jovens, dos adolescentes, dos pais. É uma leitura para toda a família. Então, o autor Paul Eugène Charbonnet, e nós estamos aqui no tópico certos fatores decisivos do capítulo 3, a virgindade física, não é? Tópico certos fatores decisivos. Um dos fatores mais ignorados em matéria de maturidade sexual feminina é o fator tempo. Ele não nasce instantaneamente, mas é construído de lenta e progressiva história. Nossa época impregnada de uma superestimada euforia sexual se aquece muito disso.
O discurso que habitualmente se faz sobre a sexualidade deixa em muitos jovens a impressão de que, desde a primeira união, eles atingirão o ponto alto do prazer. Seria suficiente unir-se para que, de um só golpe, o céu brilhasse com fogos de artifício, fazendo cintilar todas as estrelas. Eles pensam que, desde a primeira união, serão subitamente lançados num inesgotável universo onde o gozo supremo será atingido desde o começo. Mas isso não passa de ilusão. A realidade está bem longe de se vincular desse modo com o sonho e o desejo. Não há maturação sexual senão longa e paciente. Quando o movimento profundo da sexualidade feminina é despertado, a jovem apenas começa a desabrochar, como o fruto que deve se sujeitar ao tempo para amadurecer. Assim a mulher começa sua vida sexual integral. Frequentemente não atingirá o apogeu, senão após alguns anos de vida conjugal. Sua sexualidade se desenvolverá lentamente e, passo a passo, ela caminhará para a plenitude, sem precipitações. É evidente que o ritmo irá variar de um indivíduo para outro. Não há período definido, calculável ou constante. Cabe a cada pessoa acompanhar sua evolução. Pode acontecer que, por exceção, a maturidade sexual seja mais rápida. Normalmente ela é gradual e não devemos nos surpreender se a jovem esposa só atingi-la 1 ou 2 anos depois do casamento, ou mesmo mais. Os dados colhidos recentemente por um sexólogo do gabarito de Tordjman estabelecem isto de forma mais do que eloquente. As proporções são altamente reveladoras. 70% das mulheres conseguem gozar pela primeira vez no decurso de uma relação somente 1 ano depois da defloração. Será preciso, portanto, que ela aprenda a conhecer-se e pouco a pouco conhecer seu parceiro. Será preciso também que ela acalme a inquietação natural que a iniciação sexual nela provoca. Será preciso, enfim, que ela aprenda a entregar-se alegremente, sem o que a plenitude sexual é impossível. Compreende-se, pois, que para se chegar a tais condições será preciso muito tempo. É necessário, portanto, lembrar aos jovens de que a primeira relação não é a melhor, de que ela é frequentemente decepcionante e que será preciso ter muita paciência para atingir a maturidade. Ignorar essa realidade é enganar-se desde o começo e preparar-se através de decepções múltiplas e repetidas para a desilusão que leva a mulher a fixar-se numa recusa disfarçada. Certamente não é no momento em que oferece sua virgindade que a jovem se torna uma mulher madura. Quem assim pensa estará ignorando toda a sexualidade feminina. Para que a evolução sexual da mulher se prepare de um modo que possa dar acesso à maturidade, outros fatores também assumem primordial importância. E isso no mais forte sentido da palavra. Em primordial há primor, em primor há primícias. A virgindade que se oferece são primícias, sem dúvida nenhuma. É o primeiro dom de uma longa vida, que será inteiramente de oblação. Ora, as primícias jamais são oferecidas em quaisquer condições. Elas sempre supõem um certo ritual que marca a importância que tem e que marca seu caráter de oferenda única.
Tais condições referem-se ao lugar, ao tempo, ao ambiente. Não é indiferente que a primeira oblação seja vivida em qualquer lugar. Trancar-se, como acontece frequentemente nos nossos dias, num motel ou num quarto de hotel anônimo e comercial, para que a primeira relação seja consumada, é lamentável. O gosto que vai ficar será sempre amargo, e todas as vezes que essa união for lembrada, será evocada mais como um arrombamento do que como o primeiro e supremo momento de oblação. As condições de tempo também são importantes. Seria mesmo necessário que a primeira relação se desenrolasse com muita disponibilidade de tempo. Ela não deveria ser escamoteada, como acontece frequentemente quando os jovens decidem sem mais consumar sua união, pois, pressionados pelo tempo, cujos prazos são curtos e implacáveis, fariam de sua primeira relação uma corrida contra o relógio. E, como tal, longe de contribuir para o desabrochar dos parceiros, ela poderia semear incoercível pânico. Seria preciso apressar-se porque o tempo é curto e não se dispõe senão de pouco tempo de intimidade. Em semelhantes circunstâncias, um sabor de violação se assenta sobre esses momentos que deveriam ser vividos com tranquilidade, alegria e profunda quietude. Quando falta tempo, a declaração corre o risco de ser brutal e se carrega muito mais de impulsividade incontrolável do que de eterna afeição. O amor deve contar sempre com uma certa duração para revelar-se. Esse princípio se aplica sobretudo quando se trata da primeira relação que uma jovem tem. Na falta de tempo, a união será conduzida de modo intempestivo e correrá todos os riscos de perturbar os dois jovens. A futura harmonia está definitivamente comprometida. Não pode haver na primeira relação a semente do desabrochar se esta não for vivida na calma e na paz. O que deve haver são dois corações que se encontram com dois corpos e que se entregam num contrato de amor, num encontro de amor. Ao lugar e ao tempo devemos acrescentar o ambiente. Ele é o clima, uma curiosa mistura, um entrelaçamento do perceptível com o imperceptível, certo silêncio, certa luz discreta ou mais forte, obscuridade densa, uma cama que acomoda bem os corpos ou que os incomoda em um habitat que seja um ninho ou um antro semelhante a uma caverna odiosa, um perfume agradável ou um odor que sufoca. Tudo isso são fatores importantíssimos, até mesmo decisivos nesse momento privilegiado. O ambiente do primeiro encontro será o ambiente de toda a vida. Se ele for odioso, envenenará toda a vida sexual do casal. Se for caloroso e belo, impregnará de calor e de beleza toda a odisseia sexual do casal até o final de suas vidas. O ambiente está na raiz do encantamento. Entretanto, a segurança afetiva se impõe, mais importante ainda do que essas condições materiais. A hora da primeira união sendo a hora da primeira e total doação da virgindade que se oferece como primícia àquele que é amado, só pode ser vivida na certeza. A virgem que se oferece porque ama com um amor que ultrapassa o tempo e que ela quer que seja eterno, tem necessidade de verificar que o mesmo acontece com aquele que recebe sua oblação. Todas as relações sexuais do casal, sem dúvida, devem ser vividas com amor. Esse não deve ser privilégio da primeira relação.
Vivemos, aliás, numa época em que a sexualidade recomeça a ser vinculada ao amor. Nós concluímos aqui hoje a nossa etapa de hoje do nosso programa, por causa do nosso tempo, para não ficar muito extenso, e nós voltaremos no nosso próximo programa com a continuação aqui no parágrafo aqui, durante a duvidosa revolução sexual contemporânea, aí vai. Né? Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.